governo federal anunciou recentemente um aumento no imposto da importação sobre produtos eletrônicos e bens de capital, mas poucos dias depois voltou atrás parcialmente da decisão. E isso levanta uma pergunta importante: o que aconteceu nos bastidores para uma medida econômica ser revertida tão rapidamente? Normalmente, políticas tributárias não mudam de direção em tão pouco tempo, principalmente quando já foram oficialmente anunciadas, mas nesse caso, a reação negativa foi imediata, tanto do mercado quanto das empresas e da população. O aumento afetaria diretamente produtos como smartphones, notebook e equipamentos usados pela indústria, itens que hoje são essenciais para a produtividade, trabalho e inovação. O problema é que impostos não impactam apenas em quem compra o produto final, eles se espalham por toda a economia como um efeito dominó. O custo maior da importação aumenta o preço da produção, reduz competitividade e pressiona a inflação. E quando a inflação sobe, juros tendem a permanecer altos por mais tempo. Foi exatamente esse risco sistêmico que começou a preocupar investidores e setores produtivos, criando a pressão suficiente para forçar o governo a considerar a decisão antes que os efeitos negativos começassem a aparecer de forma mais intensa. Se o aumento tivesse sido mantido, o primeiro impacto seria sentido no bolso do consumidor. Produtos eletrônicos já possuem preços elevados no Brasil devido à carga tributária e ao custo logístico. Ao elevar o imposto de importação, empresas repassariam automaticamente esse aumento para o preço final, já que dificilmente absorveriam esse prejuízo. Isso significa celulares mais caros, computadores mais inacessíveis e tecnologias ainda mais distantes da realidade da maior parte da população. Mas o impacto vai além do consumo pessoal. Empresas dependem desses equipamentos para operar, automatizar processos e aumentar a produtividade. Quando o custo da tecnologia sobe, investir em modernização fica mais caro, reduzindo eficiência e crescimento econômico. Pequenas e médias empresas seriam as mais afetadas, pois possuem menor margem para absorver custos extras. Em um país que tenta acelerar a digitalização e aumentar a competitividade global, encarecer a tecnologia pode gerar efeito contrário ao desejado: menos inovação, menos produtividade e crescimento mais lento. Ou seja, o imposto aparentemente simples poderia acabar desacelerando setores inteiros da economia. Outro ponto crítico envolve os chamados bens de capital, que são máquinas e equipamentos usados na produção industrial. Quando a importação desses itens fica mais cara, empresas adiam investimento, reduzem expansão e passam a operar com estrutura menos eficiente. Isso diminui a capacidade produtiva do país ao longo do tempo. Investidores observam esse tipo de política com atenção, porque aumento de custos produtivos reduz previsibilidade econômica. Quanto maior a incerteza, menor é o investimento privado. E sem investimento não há geração consistente de emprego nem aumento sustentável da renda. Além disso, muitas dessas máquinas não possuem equivalência nacional competitiva, o que significa que o imposto não protegeria a indústria local, apenas encareceria a produção. Esse tipo de medida pode gerar o chamado efeito anti-investimento, quando empresas preferem esperar ao invés de crescer. O mercado financeiro reage rapidamente a sinais assim, ajustando expectativas futuras de crescimento econômico. Foi justamente essa leitura que começou a pressionar o governo, mostrando que o custo econômico da decisão poderia superar qualquer ganho arrecadatório inicial. O recuo aconteceu após forte repercussão negativa no Congresso, nas redes sociais e principalmente em setores produtivos. Quando múltiplos agentes econômicos, empresários, investidores e consumidores demonstram preocupação ao mesmo tempo, o governo precisa recalibrar decisões para evitar a perda de confiança econômica. Confiança nos ativos mais importantes de qualquer país, porque influencia investimentos, consumos e estabilidade financeira. Ao perceber que o aumento poderia pressionar preços, afetar crescimento e gerar desgaste público, o governo optou por restaurar alíquotas anteriores para diversos produtos e zerar tarifas para itens estratégicos, através do mecanismo de ex-tarifário. Esse instrumento permite reduzir imposto quando não há produção equivalente nacional, evitando prejuízo à indústria local. Na prática, foi uma tentativa de equilibrar arrecadações com competitividade econômica. O recuo também mostra algo importante: políticas econômicas hoje são avaliadas em tempo real pelo mercado e pela sociedade. Decisões que aumentam custos rapidamente encontram resistência quando o impacto potencial se torna claro. Esse episódio revela uma lição fundamental sobre a economia moderna. Impostos não afetam apenas um setor isolado, mas toda a cadeia produtiva. Uma mudança tributária pode alterar preços, investimentos, inflação e até expectativas futuras de crescimento. Muitas vezes, o objetivo de proteger a indústria nacional pode gerar efeitos colaterais inesperados, especialmente em um mundo globalizado, onde tecnologia e produção dependem de cadeias internacionais. O equilíbrio entre arrecadar imposto e manter competitividade econômica é delicado. Quando esse equilíbrio é rompido, o mercado reage rapidamente. O caso também mostra como políticas públicas precisam ser consideradas causadoras de impactos indiretos, não apenas o ganho imediato da receita. Economias fortes são aquelas que incentivam produtividade, inovação e acesso à economia, não aquelas que encarecem ferramentas essenciais para produzir mais. O debate não é apenas sobre imposto, mas sobre qual modelo de crescimento o país deseja seguir nos próximos anos. Um dos maiores riscos escondidos por trás do aumento do imposto era o impacto indireto na inflação brasileira. Quando produtos eletrônicos ficam mais caros, não é apenas o consumidor final que paga mais. Empresas de diversos setores também enfrentam aumento de custos operacionais. Supermercados, bancos, startups, indústrias e até serviços
serviços públicos dependem de computadores e servidores e equipamentos tecnológicos para funcionar. Quando esses custos sobem, as empresas repassam parte do aumento para o preço dos produtos e serviços. Esse movimento alimenta a inflação, que já é um dos principais desafios econômicos do país. E quando a inflação ameaça subir, o Banco Central tende a manter juros elevados por mais tempo para controlar o consumo. Juros altos significam crédito mais caro, financiamento mais difícil e menor crescimento econômico. Ou seja, o imposto sobre importação poderia acabar afetando desde o preço do celular até o valor do financiamento da casa própria. Esse é o tipo de efeito em cadeia que muitas vezes passa despercebido no debate público, mas que pode causar diretamente problemas no ritmo da economia. O mercado percebeu rapidamente esse risco e começou a precificar o cenário de maior pressão inflacionária, o que aumentou ainda mais a pressão para a revisão da medida. Além dos impactos econômicos diretos, a decisão e o posterior recuo enviaram um sinal importante para os investidores nacionais e estrangeiros. Previsibilidade econômica continua sendo um fator decisivo para atrair capital. Investidores que analisam apenas números, mas também a estabilidade de regras, quando mudanças tributárias surgem de forma repentina, aumenta a percepção do risco e o capital tende a buscar países com maior segurança regulatória. O Brasil já enfrenta desafios históricos relacionados à complexidade tributária. A medida inesperada pode reforçar a cautela de quem pensa em investir no país no longo prazo. Por outro lado, o recuo rápido também mostrou que existe sensibilidade às reações do mercado e da sociedade, algo que pode ser interpretado como sinal de ajuste e diálogo econômico. Esse episódio reforça que hoje a economia funciona em tempo real. Decisões governamentais são analisadas instantaneamente para empresas, investidores e consumidores. A confiança econômica não depende apenas de grandes reformas, mas também de consistência nas decisões do dia a dia. E quando a confiança aumenta, investidores voltam, empregos crescem e o ciclo econômico ganha força. Exatamente o oposto que poderia acontecer caso a medida tivesse sido mantida sem reajuste. No fim das contas, o recuo do governo não foi apenas político, mas econômico. A reação rápida mostrou como decisões tributárias podem gerar consequências profundas antes mesmo de entrarem plenamente em vigor. A grande pergunta agora é: esse foi apenas um ajuste pontual ou um sinal de que políticas econômicas precisarão ser mais cuidadosas daqui para frente? Porque uma coisa é certa, em economia, mais decisões geram uma reação em cadeia. E entender esses movimentos é o que separa quem apenas reage às notícias de quem realmente entende o que está acontecendo com seu dinheiro. Se você quer continuar entendendo os bastidores da economia, os impactos reais das decisões do governo e como isso afeta seus investimentos e seu bolso, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende economia sem complicação.